Matheus Lima é um empreendedor que criou uma solução para que nunca mais veja nenhuma mulher chorar. Ele desenvolveu um dispositivo e um aplicativo discreto para proteger mulheres que sofrem violência dentro ou fora de casa, acionando as pessoas certas com geolocalização para que a vítima seja protegida. A solução dele já está em dezenas de países e já salvou a vida de mais de 10 mil mulheres. No episódio de hoje, o Matheus explica exatamente como o empreendedorismo é capaz de causar uma verdadeira transformação na sociedade. Não perca! Tudo isso e mais um pouco daqui 7 segundos. Fala, turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que antes de enxergar um empreendedorismo, enxerga a pessoa que está por trás de cada negócio. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras, pessoal, no nosso canal do YouTube, o Pode Sonhar Podcast, ou no seu streaming de áudio preferido. E lembrando também, turma, que a gente publica conteúdos diariamente nas nossas redes sociais pelo @podesonharpdc. Então nos acompanhe lá no Instagram, TikTok, também todas elas. Fechou? Para quem chegou aqui agora, muito prazer, meu nome é Miguel, eu sou empreendedor e host aqui do Pode Sonhar e hoje, turma, estamos aqui com um convidado mais que especial, o Matheus, que ele é CEO e fundador da Todas por Uma, é o principal aplicativo de combate à violência contra as mulheres no Brasil. Matheus, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco, é um prazer enorme te receber. Imagina, Miguel, eu que agradeço esse espaço, principalmente levar a informação do Todas por Uma adiante. E agradeço ao Pode Sonhar por abrir as portas, porque eu acho que no fundo é um grande sonho que a gente se inspirou e que hoje se tornou realidade, né? Sem dúvidas, que bom saber disso, que partiu de um sonho, né, Matheus? Sei que a iniciativa está toda muito ligada a você e a sua história, então vai ser muito bacana contar para inspirar, uma história muito bonita. Eu até acho que vale a pena a gente começar falando que a gente vai falar de temas aqui muitas vezes sensíveis, né, durante o episódio, né, Matheus? Então, fazer uma recomendação, se esse conteúdo te tocar de alguma forma, te afetar, não hesite em pausar, procurar ajuda, um apoio profissional, uma pessoa que você confie, fique à vontade aí, porque o Matheus faz um belíssimo trabalho de algo, cara, muito grave que acontece, né, na sociedade, Matheus. Então, cara, acho que vale a pena a gente fazer esse disclaimer inicial aqui para começar o papo. Claro, eu acho que a pergunta clássica, né? Por que o menino, né? Então, quando a gente fala sobre Todas por Uma, as pessoas imaginam um grupo de mulheres por trás. E eu brinco, né? Quando se deparo com um menino magrinho, do bigodinho fininho, do cabelinho na régua, as pessoas falam, como assim? Por quê? Certo. Eu digo que o Todas por Uma nasceu da minha maior dor, que se transformou na minha maior vitória. Quando criança, eu sempre presenciei a violência doméstica dentro de casa. E quando você é criança, Miguel, são muitos porquês que não são respondidos. Por que sua mãe chora escondido? Por que seu pai briga tanto com ela? Porque ele acorda todos nós na madrugada. Então, aqueles porquês cada vez mais foi evoluindo, e os meus porquês foram respondidos dentro de uma sala de aula. E quando a gente começa a ter aquele entendimento do que é uma violência doméstica e o porquê aquilo acontece realmente, a gente começa a ter um entendimento real da gravidade. Sim. Então, aos 3 anos de idade, fui expulso de casa pelo meu pai, eu defendi minha mãe. Então eu prometi pra mim mesmo que eu nunca mais... Aos 13 anos. Então eu prometi pra mim que eu nunca mais ia ver uma mulher chorar ou sofrer. Então eu não tinha dinheiro pra pagar programadores, porque programador é muito caro. Sim. Então o que eu pensei? Vou estudar. E através dos estudos, o Todas por Uma nasce dentro de uma sala de aula, há 5 anos atrás, e hoje se torna referência no Brasil no combate à violência contra as mulheres tecnologicamente. Muito show, cara, é uma belíssima de uma história e a gente vê todo o impacto do trabalho que você está fazendo por meio de tudo que você se tornou, né, Matheus? Hoje eu estava vendo aqui, cara, criador e fundador da sua empresa, óbvio, palestrante, vencedor do Expo Favela, um dos maiores eventos de inovação da América Latina, foi jovem de destaque do estado de São Paulo, primeiro lugar nas plataformas Android e iOS com mais de 20 mil downloads em 12 países, já saiu até na Forbes.
Caramba. Então, isso se não for uma evidência de que o trabalho que você faz é muito importante, né, para a sociedade, eu não sei o que é, né, Matheus? O que poderia ser uma evidência. Então, cara, é algo assim que a sociedade precisa, mas gostei muito do que você falou aqui no off pra gente, sobre seu sonho. Você criou algo que você mesmo quer acabar. Eu queria que você comentasse isso, que as pessoas ouvissem da sua própria boca isso. Claro, eu acho que todos esses prêmios que a gente vem recebendo pelo Todas por Uma é muito gratificante, porque mostra que o nosso trabalho é essencial e principalmente criar o Todas por Uma foi uma dificuldade. Por quê? A gente não tem um concorrente e a gente não tem com quem olhar e se espelhar. Então foi através dos nossos erros e acertos que a gente foi moldando o modelo de negócio, a Perfeito. tecnologia. Só que a gente começou a entender, se o Todas por Uma nasce de uma história de uma criança, qual é o seu maior objetivo, Matheus? E essa pergunta ficou muito vaga por alguns anos na minha cabeça. E eu falei, não, se eu crio Todas por Uma porque eu prometi pra mim mesmo que eu não quero ver nenhuma mulher chorar ou sofrer, o meu grande objetivo com a tecnologia é poder um dia desligar ela. Então Todas por Uma nasce com um grande objetivo dela evoluir para chegar a um ponto dela não existir mais. Que o fim da violência contra a mulher seja uma realidade na nossa sociedade. Então, cada vez mais a tecnologia vai evoluir, onde a gente cria o primeiro dispositivo capaz de encontrar uma mulher sequestrada e enviar pedido de socorro sem auxílio de nenhum celular. E o aplicativo, a mulher não aperta nenhum botão para enviar um pedido de socorro. Ela simplesmente balança o celular. Então a gente cada vez mais quer inibir os agressores e principalmente pensar duas vezes mais para poder salvar uma vida de uma forma totalmente camuflada, inovadora e levando a tecnologia de uma forma totalmente inédita. Animal, muito show a solução, Matheus, muito legal. Cara, funciona como um hardware, vocês têm um hardwarezinho, um dispositivo, que como é que ele funciona? Você consegue descrever, para quem não está familiarizado com a solução? Coloca num colar, como que é a solução, cara? Sim, uma das primeiras coisas que os agressores tiram são seus meios de comunicação, celular, internet, Entendi. da vítima, da mulher. Então, o Todas por Uma, a gente cria uma patente de invenção, que é um primeiro dispositivo. Patenteado. Isso, de invenção, que no caso, a Nice é a primeira AI capaz de encontrar uma mulher sequestrada e enviar um pedido de socorro através de um dispositivo. Automático. Que é mais ou menos o tamanho do meu dedão. Ela tem a inteligência de entrar um Wi-Fi aberto, um Wi-Fi cadastrado e ativar o pedido de socorro do aplicativo sem nenhuma conexão com o aplicativo ao mesmo tempo. Então, Caramba, ela tem uma inteligência muito única, que ela tem essa sincronização de dados em tempo real. E Nice é o nome da minha mãe. Onde eu transformei a dona Nice em uma inteligência artificial que foi a mulher e é a mulher que me inspirou a criar o Todas por Uma e que a gente leva esse objetivo e a nossa missão para as pessoas. Absurdo. Muito bonito, cara. O propósito e o que vocês têm construído. E é algo que realmente, cara, é algo super, assim, prático, que assim, tá em conformidade, você foi muito a fundo em entender, como que acontece a agressão, né, Matheus? Você, por exemplo, sabe que é muito comum retirar o celular da vítima num primeiro momento. Então você foi lá e pensou, adaptou uma solução que, cara, dribrasse isso, né? Que driblasse isso, né? Então, muito interessante, até do ponto de vista de empreendedor, de como que você foi buscando as alternativas para que você respeitasse como as agressões acontecem, né? Para que você entendesse como elas acontecem e buscasse solucionar. Exato, porque quando a gente fala de violência, muitas vezes as pessoas pensam que a violência é física, mas a violência ela vai muito mais além. A violência psicológica, a violência moral, a violência virtual. Então, existem vários tipos de violências e principalmente como que a tecnologia ela pode se aperfeiçoar, se camuflar e levar informação e principalmente poder salvar uma vida. Então, o Todas por Uma não é só um aplicativo de enviar pedido de socorro. Aí eu falo, a gente estudou tanto para criar essa estrutura, então a gente também criou o primeiro mapa de calor da violência contra a mulher em tempo real. Onde a usuária pode segurar na tela, selecionar o tipo de violência ou assédio que sofreu ou que presenciou e se cria uma área amarela.
E se existe uma violência muito grande, predominante nessa região que a gente está de Moema, ela muda de cor automaticamente da amarela, laranja e vermelho. E não só nas vias terrestres, a gente também tem os indicadores e o mapa de calor da violência contra as mulheres nos transportes públicos. Porque um dia eu estava na minha casa assistindo uma entrevista de uma mulher que sofreu um assédio dentro de um transporte público. E ali eu me questionei, falei, pera, onde estão esses dados? Como que é os índices de violência contra a mulher em tempo real dentro dos transportes públicos? Então, ou Todas por Uma traz essas informações, seja nas vias terrestres e nos transportes públicos, onde a gente tem esse grande mapa de calor mapeado pelos próprios usuários. Então, antes da gente sair de casa, podemos se precaver e principalmente adicionar os nossos anjos. Perfeito. Que são as pessoas do seu ciclo, que a usuária cadastra, que vai receber o seu pedido de socorro a cada 30 segundos, mesmo que ela esteja em movimento ou parada, gerando os principais dados capazes de criminar os agressores, que é data, horário, localização e as testemunhas. Que as testemunhas são os anjos que as mulheres cadastram no seu ciclo, que vai ter em mãos toda a sua localização em tempo real. Caramba, a cada 30 segundos o dispositivo manda para os anjos a localização deles. É isso? Entendi. O aplicativo. Então, um exemplo, até mesmo, Miguel, eu posso entrar agora no Todas por Uma. Maravilha. E o grande papel dele é poder se camuflar de um produto ou de um serviço que a mulher mais utiliza no seu dia a dia. Porque a nossa grande dificuldade, no momento que a gente estava desenhando a tecnologia, é como que a gente entra na casa do agressor, sem que ele perceba, a mulher vê um pedido de socorro ao lado dele, gerando os principais dados capazes de criminar os agressores. É quase uma equação incompleta de se resolver. Sim. Só que eu comecei a analisar que toda mulher faz compra no seu dia a dia. Eu associei, será que um produto ou um serviço é capaz de salvar uma vida? Então, no momento que a mulher ela entra no Todas por Uma, ele se camufla. Caramba. E ela apertando um botão de cupom de desconto ou balançando o celular, o aplicativo simula uma compra. Mas, na verdade, ela envia o pedido de socorro a cada 30 segundos com a última localização. Então, a gente tem uma tecnologia exclusiva, única, que a gente consegue se perpetuar na casa dos agressores sem que eles percebam através da tecnologia. Que louco, cara. Muito interessante. Como você também, Matheus, novamente, cara, foi a fundo entender como é a dinâmica dessas agressões, né? Então, você foi construir a base tecnológica em volta disso, cara. Então, faz muito sentido o que você está me falando, dado que você está me descrevendo também como acontecem as agressões, né? Muito interessante. É um produto muito completo, muito bem amarradinho, para tentar ao máximo garantir essa segurança, né, para as mulheres. Exato, porque quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente tem que dar 1, 2, 3 passos à frente da mente de um agressor. E quando a gente fala da segurança das mulheres, a gente tem que estar a 10 passos de uma vida. Porque, imagina, a mulher balança o celular, o aplicativo tem uma falha, o pedido de socorro dela não é enviado. Então, a gente tem um mapeamento de todas as falhas dentro da tecnologia, porque os nossos conselheiros, há 3 anos atrás, fez toda uma estrutura com a gente, de back-end, de estrutura de banco de dados, de funcionalidades, principalmente de escala. Então a gente teve um trabalho muito árduo, não das funcionalidades do desenvolvimento, perfeito, mas sim da estrutura da base da tecnologia do Todas por Uma, pensando de nenhuma falha pode acontecer no momento de um pedido de socorro sendo enviado. Entendi. Então não é só, cara, o produto tá com a interface, né, boa, respeitando essa coisa da simular um pedido de compra, né? Mas também garantir que ele vai acionar o chamado, né, de pedido de socorro. Então essa é a garantia principal, né, para o produto provar a proposta de valor. É fazer com que isso chegue nas pessoas responsáveis, nos profissionais, nas autoridades, né, que vão ali garantir essa proteção. Muito bom, Matheus. Eu fiquei curioso para saber como vocês se dividem hoje em termos de time. Você é o CEO, o líder da startup, né? E, cara, vocês têm uma equipe de tecnologia internalizada. Como que é esse conselho que você tem? Queria que você descrevesse um pouco. Claro. Hoje dentro do Todas por Uma, quando eu falo da estrutura, as pessoas falam, eu sou fundador e sou Todas por Uma, estou à frente da tecnologia, e o Leonardo Salazar é o nosso responsável, o nosso CTO, desenvolvedor da tecnologia do Todas por Uma. Então, dentro da nossa base, temos 4 conselheiros.
O primeiro que iniciou foi o Carlos Pazin. Carlos Pazin foi meu professor há 5 anos atrás, numa empresa de tecnologia que foi onde nasceu o Matheus, vamos dizer assim, a minha curiosidade de saber o que é um aplicativo, o que é uma tecnologia. Então o Pazin foi o cara que plantou a sementinha dentro do Matheus, e ali o Pazin ele tem um trabalho muito importante que é fazer essa curadoria da tecnologia, e principalmente do olhar dentro do Matheus, né? Fazer grandes provocações da gente furar a bolha e principalmente pensar cada vez mais na evolução da tecnologia e da startup. Entendi. E o Pazin, ele convidou o Leandro Burti. O Leandro Burti, ele é um grande executivo na área de marketing e publicidade do Brasil. Então, ele tem uma empresa chamada VAT, e a VAT está à disposição do Todas por Uma no âmbito de marketing, RH, contabilidade, jurídico. Então, da parte do Leandro Burti, a gente tem mais de 200 colaboradores à disposição do Todas por Uma, porque os nossos conselheiros também têm a missão de acabar com Todas por Uma, e que o fim da violência contra a mulher seja uma realidade, como eu disse no início. Sim. Temos a Cristiane Bueno, que é uma grande executiva na área de tecnologia. Ela é uma grande mulher, principalmente ela tem um papel muito importante na sociedade. Então a Cris, ela traz esse olhar de tecnologia, né? Ela tem esse perfil de programadora. Mais técnico. Exatamente. Então ela faz essas provocações da gente evoluir a nossa tecnologia. E a Carmela Borch. Carmela Borch, ela tem uma EdTech de educação. Ela foi VP da Oracle, I.O., essas Big Techs. Só. E da parte de programadores da Carmela, a gente tem mais de 200 colaboradores também, estudantes à disposição de Todas por Uma, como o do Leandro Burti. Então a gente tem uma estrutura muito robusta, pensada dentro do Todas por Uma, que no caso esses são os verdadeiros anjos que fazem parte da minha vida e principalmente da vida do Todas por Uma. Que legal. Então esses prêmios, esses holofotes que a gente vem recebendo do mundo afora e dentro do Brasil, se não fosse eles, eu acho que o Todas por Uma não teria essa dimensão e essa estrutura, né? E como o Burti fala, são os cabelos brancos que ele doa para dentro do Todas por Uma para cada vez mais a gente evoluir. Que legal, que boa analogia, muito bom. É um time fantástico, né? Como você descreveu, um background incrível e legal de ver que muito além do background, né, da experiência das pessoas, tem algo que toca, né, na missão do Todas por Uma, dentro de cada um desses conselheiros, né? Algo grande, um propósito maior que vocês se propõem a resolver e todo mundo está ali de corpo e alma trabalhando para que isso seja levado adiante. Exatamente, e eu acho que eu tenho que agradecer muito, porque o Todas por Uma tem um papel muito importante que é me conectar com pessoas extraordinárias, né? Sim. E eu acho que eles 4 são pessoas fantásticas que fazem um papel essencial dentro do Todas por Uma. Às vezes aparece essa carinha bonita, né, como eles brincam, mas eu acho que as pessoas protagonistas junto comigo que estão ao meu lado e muitas vezes na minha frente são os 4. Que legal, muito bom, Matheus. E cara, como que vocês hoje, a gente mencionou sobre o Todas por Uma, além de gerar um impacto absurdo na sociedade, ele ainda consegue, e por si só, um negócio, né? É um business que tem o objetivo de ser lucrativo e tudo mais. Como que é a monetização hoje do Todas por Uma? Em que momento da cadeia vocês monetizam? Como que funciona? Claro, acho que o Burti, né, como eu disse, ele traz uma provocação muito grande, né? Pra gente crescer, a gente tem que ganhar dinheiro. A gente tem que fazer o negócio girar. E não é pecado a gente girar. Então, o Todas por Uma não é uma ONG, é uma startup. Então, como eu disse no início, é muito difícil a gente criar e inovar. Então, a gente não teve nenhuma startup ou modelo de negócio para se espelhar dentro do Todas por Uma. Para se apoiar, né? E falar, putz, vamos seguir esse modelo. Não teve isso, né? Não teve e não tem. Então a gente teve que aprender com os nossos próprios erros. Então o nosso modelo de negócio a gente conseguiu finalizar no ano passado. Então é muito novo e é B2B com as empresas e principalmente B2G com os órgãos governamentais. Então a gente mostra a importância do impacto do Todas por Uma girando dentro da sociedade para as empresas, porque imagine um produto ou um serviço capaz de salvar vidas. A gente ressignifica o brand daquela marca. E não só isso. Elas se tornam apoiadoras, como que é?
Exato. E dentro... tipo patrocinadores. Sim, porque eu posso até te dar um exemplo, Claro. Miguel, a gente conseguiu desenvolver a primeira campanha na história do futebol capaz de combater a violência contra as mulheres e salvar vidas, com o apoio da Federação Paulista de Futebol, Palmeiras, Santos, Corinthians e São Paulo. A cada 1 minuto, 35 mulheres sofrem violência no Brasil. No minuto 35, a Globo para a narração do futebol, os estádios ficam com as cores e as informações do Todas por Uma, e o narrador fala da importância da tecnologia de uma forma camuflada. Desta forma, a gente entra na casa do agressor sem que ele perceba, levando a informação para aquela mulher que está assistindo, ou que ela vai assistir aquele corte através de uma publicidade. E durante 6 jogos, a gente salvou 13 vidas. Foi um projeto de um impacto imensurável, onde a gente conseguiu fazer a primeira campanha na história do futebol capaz de salvar vidas. Então, hoje o Todas por Uma tem projetos específicos para cada segmento que a gente quer atingir. Então, no ano passado, fomos a tecnologia do Carnaval de São Paulo. A gente desenvolveu o primeiro case onde a gente transformou os blocos de carnaval em locais seguros para as mulheres, e mensurando os índices de violência em tempo real com as áreas de riscos e os anjos, que são os anjos que as mulheres cadastram dentro da tecnologia. Sabe aquelas pessoas que seguram a corda durante o bloco? Sei. Esses eram os anjos. Eles tinham camisetas especializadas dentro do Todas por Uma, onde as mulheres poderiam identificar aquela pessoa e caso ela precisasse de apoio ou alguma ajuda, ela poderia sinalizar para aquele anjo na vida real, vamos dizer assim. Sim. E dentro do cortejo, eles paravam de cantar e falavam da importância da tecnologia. Nas redes sociais, a Alessandra Negrini apoiou a gente, então a gente teve um impacto de quase 1,5 milhão de pessoas nas redes sociais. Então, a gente tem projetos específicos para cada segmento que a gente quer atingir, que o brasileiro mais consome e principalmente o que gera maior violência contra a mulher. Entendi. E da parte dos órgãos governamentais, a gente tem dados relevantes para o governo. Então, nessa nossa jornada, a gente já salvou 13.500 mulheres. Então, se nasce para a gente salvar uma vida. Só que a gente viu que o nosso impacto é ainda maior. Sim. A gente tem dados onde a gente tem os focos de maiores de violência contra a mulher em todo o Brasil. A gente está predominando 100% hoje do território brasileiro. Então, a gente tem ferramentas que a gente está tendo essas interlocuções com os órgãos governamentais para a gente combater a violência contra as mulheres e, principalmente, a gente cria uma ferramenta única, que é a própria Anice, para as mulheres que têm medida protetiva. Então, a gente cria um case junto com os nossos conselheiros para os órgãos governamentais e principalmente com o impacto com as empresas privadas. Perfeito. Dos produtos e dos serviços que as mulheres mais utilizam ali. Sim. No seu dia a dia. Ótimo, que legal, cara. Trabalho muito bacana com as empresas e com o governo também. Eu fiquei curioso para saber, Matheus, cara, 13.500 são muitas mulheres que foram salvas, né? E o que é exatamente que vocês definem como salvas? O Todas por Uma manda ali a mensagem, né, o pedido de socorro para a autoridade, e a mulher salva é quando a autoridade chega. Como que é o que vocês classificam esse KPI de mulheres salvas? Claro, hoje o pedido de socorro é enviado para os seus anjos, as pessoas de confiança que ela cadastra do seu ciclo. Tá bom. Então são essa conectividade que a gente tem da mulher, a intermediação da tecnologia do Todas por Uma para o seu anjo. Então, a gente faz a mensuração de dados a cada pedido de socorro sendo enviado e até o cancelamento. Por quê, Miguel? A cada 30 segundos, imagine um pedido de socorro sendo enviado. Mesmo que ela esteja em movimento parada. Ela pode enviar 3 alertas, mesmo que ela esteja em movimento, ou ela pode enviar 1.000. Que ela pode estar sendo sequestrada naquele momento e ativando o seu pedido de socorro. Então, o mensuramento de dados é desde o primeiro pedido de socorro até o final. Então, durante essa nossa jornada, dentro do Todas por Uma, foram enviadas mais de 50.000 mensagens dentro do Todas por Uma, em cima das 13.000 vidas que o Todas por Uma salvou do pedido de socorro sendo enviada pelas usuárias em tempo real. Entendi. Perfeito. Muito bom, Matheus. Agora, cara, eu queria muito que você contasse um pouco de como que você recebe essa notícia, né? Esse fato do Todas por Uma ter
cara, ter sido líder, né, em downloads em vários países, cara, ali, vocês já estão em 12, né, países diferentes, eu até quero que você traga o dado atualizado aqui pra gente, mas como que isso representa para você, que lá atrás, Matheus, sonhou, né, fez disso, isso era só uma ideia, um propósito que você tinha dentro de você, como que você recebe vendo que essa notícia, que putz, o aplicativo está sendo cada vez mais usado, mais adotado também, tem gerado mais valor também para as mulheres, protegido, garantido maior proteção. Como que isso, cara, você recebe isso? A primeira vez que a gente recebe um pedido para disponibilizar o aplicativo em seu país, se eu não me engano, acho que foi em 2020 ou 2019. Foi pelo próprio Instagram, onde uma mulher de Barranquilla, na Colômbia, chama a gente pedindo para disponibilizar o aplicativo em seu país. E ali eu fico confuso na hora que eu tô lendo aquela mensagem, porque a informação chegou até outro país. Mas eu falei, pera, como que é a violência contra a mulher na Colômbia? Como que o Todas por Uma pode se camuflar? Como a tecnologia pode se aperfeiçoar? Então, naquele momento, a gente tem um entendimento. O Todas por Uma não é uma tecnologia nacional, é uma tecnologia global que combate a violência contra as mulheres. Então, um exemplo, Miguel, no ano passado, em 2024, a gente representou o Brasil no Web Summit Lisboa. Sim, E o Todas por Uma foi a única tecnologia brasileira em destaque. E naquele momento, a gente faz uma matéria por uma grande emissora e a gente tem um holofote muito grande perante ao tema e a tecnologia que a gente desenvolve. A gente ficou uma semana em Portugal, Espanha, Alemanha, os países em torno da Europa começaram a utilizar o Todas por Uma. A gente até recebeu uma ideia de tentar fazer uma matéria com um jornal local para tentar expandir a tecnologia do Todas por Uma para os países vizinhos e principalmente em Portugal, por conta da violência contra a mulher perante as brasileiras que vivem no país. Sim. Então, a gente começou a entender que o Todas por Uma ele é muito dissipado do famoso boca a boca. Sim. Do marketing real. Então, é muito das matérias, dos podcasts que a gente participa, que as pessoas ouvem soar o nome Todas por Uma, buscam como que a tecnologia funciona e dali eles começam a passar a informação do Todas por Uma adiante. Então, hoje a gente está presente em cerca de 30 países, não é mais 12. Teve essa atualização por conta dessa crescente taxa de violência. Para você ter uma noção, nesse primeiro trimestre que a gente está fechando 2025 no Brasil, a taxa de assassinato diminuiu em São Paulo e a de feminicídio está crescendo. Nossa. Então, a gente cada vez mais temos que sim evoluir a tecnologia Todas por Uma, temos que sim levar a informação do Todas por Uma adiante para que os agressores se sintam inibidos e principalmente que as mulheres tenham conhecimento da tecnologia que possa estar com ela no seu dia a dia. Perfeito, ótimo. É isso, ainda precisa muito da solução, né, Matheus? Infelizmente. O mundo pede a solução para que ela sofistique cada vez mais para conseguir, em um dia, num futuro próximo, se Deus quiser, que ela não seja mais necessária, né, Matheus? Então, ótimo. Cara, muito bom que você tem isso bem claro para você, né? É até de uma... Cara, muito nobre, né? É diferente ver o empreendedor que acredita muito mais no propósito maior que a empresa serve do que, cara, no produto em si. Então, para você, essa é uma máxima verdadeira. A gente vê que você está mais que certo por acreditar e pensar dessa forma, né? Então, ótimo disso. Matheus, eu queria até te perguntar, cara, sobre... você mencionou sobre os prêmios, que tem um time gigante por trás, você tá liderando e muitas vezes recebe os aplausos. Como que foi algum, cara, feedback que você já recebeu das usuárias, das mulheres que usam o aplicativo que mais te marcou? Teve algum em específico que você,
cara, costuma contar, compartilhar para as pessoas? Alguma história marcante para você? Sim, eu tenho, Miguel. Ela é forte, que é uma frase pequena e muito potente, da qual eu nunca vou esquecer. Eu estava realizando uma palestra na cidade do Futuro, né, que é no centro de São Paulo, Boa. e veio uma menina, uma jovem, uma moça mais nova que eu. Ela veio chorando na minha direção. E ali eu tenho que, né, ter aquela compaixão, né, toda aquela curadoria de acolhimento. Só que ela me disse algo que eu não tive uma resposta, e eu não tenho resposta até hoje, vamos dizer assim. Ela olhou no meu olho e disse: se minha mãe soubesse do Todas por Uma, ela estaria viva. E aí eu olhei para trás, no sentido da minha trajetória, respirei como você acabou de respirar, fundo, disse: como que eu posso melhorar, né? Então, quando a gente recebe prêmios, ficamos felizes, né? Quando a gente recebe o palco pra gente falar, é muito importante, porque ali a gente entende que a informação é o melhor meio de comunicação, de combate através da tecnologia. Sem Porque dúvidas. dessa forma, se você estiver assistindo, obviamente, você vai comentar com uma pessoa do seu lado e quem sabe você seja o anjo dessa pessoa. Porque é dessa forma que a gente combate a violência contra as mulheres, principalmente com a educação, a conscientização, a prevenção e a informação, possivelmente da tecnologia Todas por Uma. Então, essa frase me marcou muito. Sem dúvida. Mas uma outra, o estágio como você trouxe, do Todas por Uma, foi, eu recebi uma notícia esse ano que a minha história vai estar em todos os livros didáticos da rede pública do Brasil. Mesmo, cara. Então, para mim, parabéns. Que legal. eu acho que de todos os prêmios que mais que merecido, que o Todas por Uma já recebeu, que o Matheus já recebeu, eu acho que esse é o Sim. maior, sem palavras, porque o Todas por Uma nasce dentro de uma escola pública, né? E hoje, o Todas por Uma estar dentro dos livros didáticos dos milhões de jovens estudarem sobre o Todas por Uma, um pouco dessa história do qual a gente está conversando, eu acho que, absurdo. E principalmente está eternizado, para mim, eu acho que não tem palavras para expressar a felicidade e o agradecimento. E é isso, cara. Não se contente com menos que isso. Você merece, Matheus. Muito bom mesmo. Eu acho que ainda temos que trazer todo mundo, né, que puder e tiver a oportunidade de ampliar o impacto do Todas por Uma, deve, né, fazer isso. E até queria te perguntar se existe alguma forma de quem se solidariza com a missão de vocês, que pudesse ajudar. Pessoas estão nos assistindo, fala, até que não sofrem, né, alguma agressão, mas falam, reconheço que esse é um problema gravíssimo da sociedade e gostaria de me solidarizar, de alguma forma ajudar, apoiar, nem que seja com uma divulgação. Como que você recomenda para essas pessoas que querem ampliar o impacto? Claro, entrando no site do Todas por Uma, que é todasporuma.com, ali as pessoas têm o nosso contato via WhatsApp ou pelo Instagram, né, que é todasporuma.app. Então ali a gente também tem uma comunicação muito direta com as pessoas, onde a gente responde, principalmente a gente tem essa interlocução com o usuário. Muitas vezes as pessoas têm dúvidas sobre a tecnologia. Sim. Então ali a gente faz todo esse suporte e essa conexão com as pessoas, seja via WhatsApp e principalmente pelo Instagram. Maravilha, show de bola. Ótimo. Matheus, cara, agora estamos chegando no momento clássico aqui do Pode Sonhar, que a gente desafia os convidados a vender um objeto inusitado. Cara, quase achei que eu perdi o objeto aqui, você viu? Desesperei por um momento, mas tá aqui. Ufa. Então, turma, para quem chegou aqui agora, tá assistindo o Pode Sonhar pela primeira vez, pessoal, a gente faz uma dinâmica com os nossos convidados que a gente se inspira naquela cena icônica do filme do Lobo de Wall Street, em que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para uns funcionários vender a caneta. E aqui no Pode Sonhar a gente substitui a caneta por objeto surpresa, como eu comentei com vocês. Então, o objeto da vez, já vou te apresentar, Matheus, vou pedir para a turma rodar a vinheta aqui antes. Bom, me vende essa caneta. Vai, observa. Quer que eu te venda essa p*** de caneta?
Objeto da vez do Matheus vai ser um carimbo aqui, com esse símbolo de paz e amor. Não sei se tá dando pra ver aqui. Tá dando? Maravilha. É um carimbo que ganhei de amigos muito especiais. Hoje eu tô te dando dica de como vender. Ganhei de presente de amigos muito especiais em uma viagem. Ele carimba aqui as folhas de papel com esse adesivo de paz e amor aqui. Vai ser o seu objetivo, vender esse objeto inusitado, Matheus. Pode ser para mim, pode ser para a audiência, pode criar uma estratégia de venda. Fica à vontade, de como você preferir. Eu vou dar um tempo para você pensar, enquanto isso eu vou dando um recado para a turma aqui que está nos acompanhando, pessoal. A gente sabe que muitos de vocês são empreendedores e empreendedores que trabalham com grande volume de clientes, as empresas que atendem muitos clientes. É imprescindível que vocês possam oferecer garantias de proteção e segurança dos seus produtos para com os seus clientes. Então, eu queria convidar vocês a conhecer a Cover, porque eles têm opções de seguros personalizados, integrados à sua jornada empreendedora, que vão fazer com que seus clientes fiquem protegidos e, ao mesmo tempo, se rentabilize o seu negócio. Então, convido vocês a conhecerem kovr.com.br, o link vai estar aí na descrição também do vídeo para vocês acessarem e descobrirem por conta própria o que é a tecnologia aliado à expertise em seguros. Fechou? Muito obrigado, turma. Agora é com você, Matheus. É, né? Fiz a minha venda, agora é com você. Não posso passar vergonha, né? Não Porque vai. os meus conselheiros vão assistir e É, eles vão puxar minha orelha depois. não, cara, vai ser. Isso aí vai ser moleza pra você, tenho certeza. Miguel, você já imaginou que um carimbo pode eternizar a sua vida? E você deve estar se perguntando, como assim? E por quê? O carimbo, ele marca mais que uma imagem. Sim. Ele marca a sua vida, ele marca a sua história, ele marca a sua trajetória. Porque imagina você viajando com seus amigos e você vai começar a carimbar cada foto, cada momento que vocês estão juntos, eternizando o presente, o passado e a continuação da amizade de vocês. Então eu convido você, Miguel, a eternizar comigo esse momento entre eu e você. Vamos nessa. Vamos. Maravilha. E não só isso. Esse carimbo, ele vai mais que uma imagem. Ele significa, vou contigo. E eu convido você a vir comigo. Solicito você a comprar e principalmente marcar essa história junto comigo. E que pra frente, esse carimbo, a gente possa ver ele mais pra frente e que você vai lembrar. Valeu a pena ter comprado com o Matheus. Animal. Mandou bem, hein, Matheus? Fui bem? Vai bem demais, cara. Muito bom, vou ter que comprar. Passa pra cá. Muito bom, brilhou, cara. Muito bom. Obrigado. Cara, você tá bom no storytelling, cara. Os seus conselheiros vão ficar mais que orgulhosos de você, tenho certeza. Eu tenho uma curiosidade pra te falar, sabe qual é? Ah. Há 3 anos atrás, quando eu tava finalizando o meu curso de desenvolvimento de sistema, o meu professor falou assim pra mim, Matheus, faça um pitch de 1 minuto. Agora imagine a Luísa Trajano dentro do elevador. Eu falei, interessante. Aí passa 2 anos, eu tava do lado da Luísa Trajano, dando uma entrevista, eu e ela juntos. É mesmo, então, cara, que loucura. Muito dessa questão que você trouxe, né, de vender, é muito de resgate, né, dessa questão de fazer pitch, de a gente tentar improvisar e ressignificar o produto. Não sei se fui muito bem, eu tentei. Foi muito bem. Faz tempo que eu não faço isso. Foi muito bem, cara. Sabe por quê? Você também, com Todas por Uma, não deixa nunca de ser um vendedor de uma ideia, de um propósito, né? De um ideal, de um mundo melhor. E eu acho que, cara, você fez isso conseguiu fazer isso até com esse carimbo, velho. De, putz, vender um ideal, de uma ideia e tudo mais. Então, cara, acho que isso já... Você tem praticado isso por um tempo e você tem, cada vez ficado melhor nisso. Então, vou contigo, venha comigo. Foi ótimo, merchando o cara. Então, ó, a gente até passa esse desafio para a turma que está nos acompanhando, Matheus. Então, você acha que consegue vender esse carimbinho aqui, ó? Melhor que o Matheus manda uma DM pra gente no Pode Sonhar PDC, que a gente lê a melhor resposta em um episódio adiante aqui.
Fechou? Combinado, Eu te fechou, mando, Miguel. depois você dá uns feedbacks. E, Matheus, cara, pra gente entrar no último bloco aqui do nosso episódio, eu acho que seria muito bacana você comentar com a gente, em termos de negócio, a nível de negócio do Todas por Uma, o que foi o maior desafio? Pode ser de gestão ou alguma tecnologia que vocês tiveram que desenvolver, algo qualquer que seja, ou na parte de monetização, que vocês enfrentaram na construção do Todas por Uma até aqui. Teve um desafio que te forçou a ser melhor como empreendedor? Algo que você lembra e fala, putz, isso aqui foi uma barra ter passado, hoje a gente superou e eu gostaria de compartilhar para que outras pessoas não caiam na mesma que eu caí. Claro, um ponto que você trouxe no início, Miguel, foi exatamente a questão monetária dentro do Todos por Uma. Boa. E eu tenho que ser sincero e aberto comigo mesmo, né? Porque eu vi que não é só um pensamento, uma dificuldade que eu tive há 2, 3 ou até um ano atrás, que é a questão da gente ser sincero com a gente na questão de ganhar dinheiro. Boa. Porque quando a gente fala da questão monetária, muitas pessoas do lugar que eu vim, a gente não tem noção de quanto o nosso produto vale, e principalmente a educação financeira que a gente tem que ter desde a base, dentro de uma escola. A gente não tem esse conhecimento. Então eu tive que buscar, eu tive que ir atrás, eu tive que correr. E através dos nossos conselheiros, eles trouxeram todos os cabelos brancos, né, como o Burt diz, para dentro do Todas por Uma. E para mim foi uma dificuldade muito grande entrar na minha cabeça que o que a gente estava fazendo, a gente tem que receber essa questão monetária e principalmente da atração ao nosso modelo de negócio. Porque quando a gente fala de combater a violência contra as mulheres, de vidas salvas, de dar atração à tecnologia, a gente está falando de servidores, a gente está falando de banco de dados, a gente está falando de uma estrutura tecnológica que se meu servidor cair aqui no Brasil, meu servidor nos Estados Unidos, meu servidor no México, meu servidor na Irlanda, ele tem que rodar. Boa. E isso é caro. Mas quando a gente dá um passo para trás, eu tive que entender que a minha estrutura do Todas por Uma, ela é muito maior em questão do Matheus. Então eu tive que entender que sim, a gente ganhar dinheiro é dar atração ao nosso próprio negócio e entender que o nosso negócio está crescendo cada vez mais. E que para mim, se você tivesse feito essa pergunta para mim, eu poderia falar sobre tecnologia. E que não é nossa dificuldade na questão do desenvolvimento. Mas sim o que eu passei, eu entendi que outras pessoas também têm esse mesmo pensamento do Matheus há 2 anos atrás. Então eu entendi que ganhar dinheiro não é feio. Ganhar dinheiro perante o nosso trabalho é uma questão muito honrosa e principalmente dar a evolução do nosso próprio negócio. O que você falou, né, Matheus? Eu acho que a melhor maneira de colocar é o que você disse, cara, anteriormente, de que o dinheiro, né, vem para fazer justamente o propósito crescer, ampliar, né, cara? Então, cara, sem isso não tem como, né, no mundo capitalista, fazer algo verdadeiramente grande se não tiver dinheiro envolvido em alguma ponta, né? Exato. Então, acho que realmente precisa disso. E legal que você trouxe essa questão de monetização como desafio principal. Matheus, eu acho que para a gente finalizar, seria muito legal você falar sobre futuro. Você falou que o quanto seria importante, né? Enquanto ainda há espaço e necessidade do Todas por Uma sofisticar ainda mais sua solução para atender as mulheres que estão sofrendo violência dentro de casa. Então, eu queria que você comentasse alguns dos planos que vocês têm, se é que pode abrir, se é que deve abrir, mas alguns dos seus objetivos também para a empresa daqui para frente. Claro, uma das nossas evoluções no aplicativo, a mulher ela não vai mais tocar no celular. O próprio celular vai fazer a identificação do ambiente e vai ativar o pedido de socorro. Então é uma evolução que a gente pretende fazer em um futuro já breve. Da parte da Nice. A Nice, eu trouxe ela porque eu sabia que eu ia apresentar ela no final. Boa, animal. Então, ótimo. a Nice, ela Caramba, velho. Ela é esse hardware de 3 centímetros por 2, que o grande objetivo dela é encontrar uma mulher sequestrada e enviar pedido de socorro sem auxílio de qualquer celular, como trouxe uma patente de invenção. Então a gente pretende fazer o lançamento dela ainda esse ano. Ainda não tá no ar.
Posso ver? Não. É um projeto totalmente inédito, então a gente legal, cara. tá fazendo alguns mapeamentos e principalmente a evolução dela, o lançamento dela, a gente pretende fazer esse ano. E o que tá fazendo um show na internet é a Nice, que a gente conseguiu evoluir ela para dentro do papel. Ah, para, velho. Sério? Então, é uma tecnologia, é uma tag inteligente que ela faz a identificação se você tem ou não tem o Todas por Uma instalado. Se tem, já abre, já manda o pedido de socorro. E se não tem, ele já faz a identificação, manda abrir, seja Android ou iOS. Isso em questão de segundos. Então, aqui a gente só poderia fazer uma programação em menos de 500 KB. Então, foi uma grande dificuldade da gente fazer uma programação. E não só isso, ela também gera dashboard. Então, a gente sabe os principais pontos, os principais focos que a Nice ela está sendo instalada. Então, a gente pretende também fazer a Nice no papelzinho, vamos dizer assim, fazer a distribuição dela para as pessoas de uma Gratuito. campanha. Exatamente, porque é uma forma também da gente escalar a Nice. Porque as pessoas que estão na margem da classe B, C, D, E, a gente tem que atingir. Sim, A gente tem que claro. impactar. Tem que chegar nessas pessoas. A gente tem que salvar a vida. Então a gente também tem uma estratégia montada, modulada, pensando na distribuição da Nice gratuitamente das pessoas que não têm a condição de ter a Nice. Maravilha. E principalmente, um futuro que a gente pretende é expandir a Nice. Porque a gente fala de violência contra a mulher, mas é a violência contra as crianças, é a violência contra o idoso, é o grupo LGBTQIAP+. Então, que ou Todas por Uma pode se camuflar no momento que a pessoa se identifica com o gênero que ela se identifica no caso, e naquele momento a tecnologia vai estar à disposição. Sim. Então a gente tem todos esses estágios e alguns outros que a gente não pode comentar e que a gente pode vir aqui na próxima vez apresentar para vocês. Ótimo, serão mais que bem-vindos. Muito legal mesmo, Matheus. Parabéns pela jornada, inovações fantásticas no produto. Tenho certeza que elas vão trazer ainda mais valor para a sociedade do que já trazem. Então, cara, parabéns pela sua jornada pessoal também, de muita luta e de muito propósito. Então, putz, você tem um fã aqui mesmo. Então, cara, obrigado por ter sido tão generoso com a gente aqui no Pode Sonhar também, compartilhado o seu propósito e a sua construção. Muito bacana, cara. Claro, obrigado, Miguel, ao Pode Sonhar por proporcionar esse espaço, levar a informação do Todas por Uma adiante, que as pessoas possam seguir o Todas por Uma para fazer esse acompanhamento. Caso elas tenham alguma dúvida, a gente está 100% à disposição lá. E que vamos junto, que vou contigo. Brilhou, cara, muito bom, muito bom. Vamos finalizar com essa frase. Os links da Todas por Uma, todos vão estar aí na descrição do episódio para vocês conhecerem. Fechou, pessoal? Muito obrigado para todo mundo que assistiu até aqui. Se vocês tiverem gostado desse episódio, não se esqueçam de curtir, se inscrever no nosso canal, comentarem o que vocês acharam e principalmente mandar para alguém que vocês acham que vão gostar desse conteúdo também. Fechou? Vejo vocês na próxima e tamo junto.